Oi, pessoal. Tem gente aí? Peoples. Onde andas? Tô esperando. Que estranho, tá demorando pra entrar. Ah, a Cris entrou. Nossa, demorou. Norma. Oi, Cris. A gente tava se falando agorinha, né? Vocês estão me ouvindo bem? A Cleila. Tá ouvindo bem? Ó, o Marco. Sim. A Cris responde em espanhol. Sim. Eu já vou chamar, já vou esperar mais um pouquinho, entrar mais gente. Ai, gente, não sei se vocês viram que ontem eu ganhei um presente, né? De blogueira, na minha cara de besta. Eu ganhei um fone Bluetooth, né? Desses assim pequenininho, Bluetooth e tal. A irmãzinha me deu justamente para poder usar a correntinha, que eu gosto de usar a correntinha e não ficar batendo, né? O som. Aí só que tinha que carregar e aí depois parear, fazer tudo, né? Aí carregou, aí eu fui tentar parear agora e deu um problema de conectar com coisa tal, não sei o que. Eu vou ter que fazer com esse, aí depois o Júnior me ajuda a arrumar o Bluetooth com o celular, que eu não sei fazer essas coisas, gente. Sou muito leiga nisso. Mas amei. Oi, Ivan. Taninha. Esperar mais um piquinho. Abel. Deixa eu já ir chamando a Cleila. A gente vai conversando e. Chamei. Vamos. Ela tem que atender. Aguardando Cleila. Gente, tá tudo muito devagar. Eu tô com medo dessa minha internet. Vocês não têm noção. Achei. Tudo bom? Tudo bom. Fez a gambiarra aí pra deixar o celular de pezinho? Fiz. Só espero que ele não caia, né? É. Já aconteceu comigo, mas não em live. Já aconteceu de eu estar falando com alguém e aí o celular cair. Aí, Horrível. faz parte, né? Faz. Eu tava falando pro pessoal que a gente, do meu fone, né, que não deu certo, o foninho Bluetooth que eu ganhei, mas depois a gente vai parear ele direitinho para poder. Ai, a Tânia, lindas mulheres de Deus, somos lindas, Cleila. Obrigada. Deixa, Então, não entendi. deixa Deus te usar, Tânia. Boa. Bel, também morro de saudade. Um cafezinho na casa da Bel, um bolinho de tapioca. Tapioca não, um Verdade. bolinho de aipim. Nossa, muito bom. Bom, eu antes da gente começar nosso assunto, tem pouca gente, mas eu vou já adiantar um assunto que quem for ver gravado também já, já pega, né? Ai, deixa eu colocar aqui o tempo. Peraí, meu Deus do céu. Gente, desculpa, ao vivo é assim mesmo, tá? Tem jeito. Peraí, só mexer aqui, peraí. Eu vou pôr
Para me avisar quando der 50. 50 minutos. Ok. Keila, quando eu fizer assim, é porque o tempo tá acabando, tá? Ah, Mentira. Que besta. Aí você fala assim, parou. Chega. Chega. Eu vou. Ai, Senhor Jesus. Eu tô aprendendo aqui algumas coisas no computador. Gente, a gente vive para aprender, não é? Então não tem jeito. Em constante aprendizado. Exatamente. Eu falei para as meninas da escola, né? Eu já falei isso aqui, né? A Van falou que você tá gata. Ai, obrigada, Van. Eu falei para as meninas Obrigada, Dri. Eu falei para as meninas da Facu, né? Que a gente está fazendo trabalho agora. Aí tem que fazer aqueles negócios com normas BNT, capa não sei das quantas, marca d'água, bibibi, bobobó. Aí eu falei, gente, vocês têm que me ajudar. A última vez que eu fiz trabalho escolar era com cartolina e papel crepom. É verdade. Eu também tô sofrendo, você acredita? Tô sofrendo muito. Gente, é muito, muito estranho. Eu tô agora, olha, eu tô na metade do curso praticamente. Agora que eu tô tipo, ai, acho que eu consigo. Porque, é muito difícil. Eu falo pro Gustavo, eu falei assim, nossa, depois de velha, quero estudar, né? Aí é tudo novo, tudo novidade, plataforma, um monte de coisa. Eu fico... Aí agora, que nem eu tô entrando no 4º semestre, aí agora que eu tô conseguindo... Eu tô entrando no 5º, então você imagina. Plataforma pra mim antes era tipo de sandália, né? Quantos anos é a sua faculdade? 4. Ah, a minha também é 4. Eu tô entrando no 5º semestre. E aí que eu ia falar, bom, a gente... que eu tava falando, né, que a gente tá vendo, porque algumas pessoas falaram pra gente o fato do horário, de ser ruim, ainda mais agora que muita gente voltou a trabalhar, né, e tá sendo um horário difícil. Para mim, fazer à noite é muito difícil, por causa também da aula, da facul, é o horário que eu tenho também para ter contato com as minhas colegas, que eu faço trabalho de escolar, essas coisas. Só que eu pensei em talvez fazer de segunda-feira à noite. Para mim, segunda-feira é um dia horrível para esse tipo de coisa, mas eu daria um jeitinho de fazer segunda-feira à noite. Então... a Tânia falou, ela estava com 50 anos quando ela entrou na faculdade e conseguiu, e a gente consegue. É verdade, Tânia, eu te admirei pra caramba quando você entrou, você é mó esforçada. E então, o que eu tô pensando? Eu já combinei com a Gabi, a gente vai fazer uma pesquisa, né? Vai fazer uma pesquisa num site de pesquisa mesmo, e vai mandar via WhatsApp para todas as mulheres que costumam participar da nossa live. E para as que gostariam também. Então a gente pode mandar para todo mundo, pode mandar para quem quiser. E aí a gente vai, através dessa pesquisa, a gente vai saber se é melhor a gente continuar nesse horário ou a gente ir para segunda-feira à noite, às 8 horas. Por quê? Porque eu sei também que tem gente, por exemplo, na segunda-feira, às 8 horas, aí a dona de casa às vezes tem que fazer tá fazendo janta, às vezes está jantando, às vezes está recebendo. Então, também não é um horário legal para todo mundo. Então, a gente vai fazer uma pesquisa e ver com todo mundo o que prefere. Se prefere manter esse horário de sexta-feira à tarde, ou a gente muda para segunda-feira às 8 da noite, certo? Então, a gente vai mandar o WhatsApp para vocês respondam, por favor, para ajudar a gente na pesquisa, né? Para poder saber. O fato de ser também de segunda noite é que a gente consegue também mais convidados, né? Porque a gente quer com mais liberdade também do horário das pessoas que trabalham, para poder conversar com a gente. Fala. Eu, segunda-feira à noite, eu faço inglês. Lá. Esse que é o meu... eu entro às 9 horas e saio às 10 do inglês. Então, esse é o grande problema. Tem gente que estuda. Oi? É o único dia que eu arrumei para fazer inglês. Eu não estava conseguindo fazer. E é o único dia que eu teria, por exemplo, para fazer as coisas, porque nos outros dias todos eu tenho compromisso. Então, não... até a dona Eliette entra aí, ó. Da sogra. Sogrinha. Oi, dona Eliette. Que saudade.
Hoje é dia dos namorados, né? E aí o me levou pra almoçar na casa da sogra. Olha, que bênção. Que bênção, né? Gente, minha sogra é uma bênção, ela é uma mãe pra mim. É verdade. Eu não tenho... Sou uma pessoa... Como ela diz, a nora faz a sogra e a sogra faz a nora. Então a gente se lapidou. É verdade. E ficou... É verdade. É a mesma coisa, eu com a minha sogra também, foi questão de lapidação. E a sua sogra realmente é uma mãe. Eu me lembro até hoje, quando a gente estava fazendo reforma aqui em casa, ela morava aqui na rua, né, um pouco mais para baixo. A gente estava fazendo reforma aqui em casa, eu estava fazendo reforma na cozinha, então eu estava sem geladeira, sem fogão, sem nada, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que durante uns 4 ou 5 dias, ela vinha todo dia na hora do almoço trazer comida pra gente. Coisa mais fofa, né, fala sério. Ela vinha, trazia o arrozinho, feijãozinho, a mistura, falava assim, ai, gente, é demais. Tipo, a gente nem pediu nem nada, mas ela sabia que eu tava sem as coisas, ela vinha e trazia. É demais, assim. Eu não tenho que reclamar, abençoada. É verdade. Oi, Li! Acho que é a primeira vez que a Aline entra ao vivo. Ela quase nunca vem ao vivo. Que ela trabalha esse horário, tadinha. Ela, vou assistir até minha cliente chegar. Sabia, tadinha. Ela é horário. Line, eu acabei de falar sobre uma pesquisa que eu vou fazer sobre o horário da live. Vou mandar para você. Não esquece de responder. A gente vai mandar segunda-feira a pesquisa, ok? Para a gente poder ver se a gente muda ou não o horário da live. Bom, já que já estamos com algumas pessoas aqui, vamos entrar no assunto, me chama mais espiritual, né? A gente que estava conversando essa semana, normalmente eu falo com a pessoa quem é a mulher que ela gostaria de falar. Às vezes eu dou uma sugestão, né? Tem gente que dá uma sugestão, por exemplo, com a Gabi da semana passada, eu sugeri, né? A Thalita, mas a Cleila, na hora que eu falei, ela falou, eu quero falar de Maria, a irmã de Marta, já na hora. Então, cada um, né, escolhe... Às vezes a mulher que se identifica, né, ou que já aprendeu alguma coisa. E quando a gente vai estudar, a gente aprende mais, né, Cleila? É verdade. A gente aprende coisa que a gente nem sabia. E nesse momento é a mulher que eu tenho me identificado mais, porque antigamente eu só pensava nas coisas de casa. Você me conhece, né, Lê? Era corrida com coisa de casa e fazer isso, aquilo, outro, e sempre deixava Deus para segundo plano. Você cansou de me falar quando você me discipulava, que eu tinha que ler a palavra. Eu falava, eu odeio ler a palavra, né? Odeio ler, na verdade. E aprendi a ler através da sua vida, né? Isso é maravilhoso. Isso, né? E hoje eu tô ficando bastante com ela. Uhum. Não, e a gente vê, né? O quanto a gente cresce, né, todo esse tempo. Quando a Cleila falou da questão de discípula, eu estava lembrando ontem, a Cleila praticamente foi minha primeira discípula, né, vamos dizer assim, né, a gente aprendeu junto muita coisa, né, e judiação. Eu judiei demais da Cleila. Ela apanhou muito nessa vida, judiação. Eu aprendi... mas isso também, né? Mas não é isso. Eu acho que também, que nem você falou da sogra faz a nora, acho que a discípula também fez a discipuladora e a gente acabou virando gente. A gente cresceu junto, na verdade, né, Lê? É verdade. Com certeza, com certeza. E foi um tempo muito bom, né, de crescimento, de tudo tal. Eu aprendi bastante, aprendi o que não fazer. É engraçado que assim, a gente começou, eu, você e a Neide, lembra? Lembro. A Neide não pôde ficar, acho que no dia não bateu, o horário não bateu, e aí ficou só nós duas. Acho que queria trabalhar duas. Uhum. Acho que a Neide foi umas 3 semanas, se eu não me engano, foi bem pouquinho. Né? 3 semanas, mas bom. Foi, e aí a gente fazia o discipulado, tá? Mas foi uma bênção, assim. E eu vejo que nem isso que você falou, né? A questão de Marta, né? Você sempre foi, né? A gente se conhece bem porque, primeiro, a gente morou muitos anos na mesma rua, né? Sei lá, mais de 10 anos, eu acho, né? A gente morou na mesma rua. A gente se conheceu aqui na rua, né? Vocês vieram para a igreja por causa do Sagate e da Dara, né? Que eram os cachorros que a gente tinha na época, que o Júnior e o Bruno fizeram amizade com os cachorros. E a gente acabou se conhecendo e tal. Aí vocês levaram
deram um caldo na gente, mas acabou indo para a igreja, né? A Adriana, que está aqui, ajudou muito também, né? Vocês no começo, eu lembro. Né? Não, na Lembra? verdade, é através da gente. Ah, isso! É que eu tô lembrando do carro. Agora que eu lembrei do carro. É o carro do Batman, porque o dia que a gente foi levar a Adriana, o carro pegou fogo. Foi. A parte do... Aí eu fui no porta-malas. Isso! Ficada Isso que eu lembrei. Aí eu falei assim, nossa, a Cleila foi no lugar certo, no porta-mala. A mala foi no porta-mala. A mala no porta-malas. Ah, mas foi muito bom. Esse dia a gente riu muito, foi muito legal. Mas... Oi? Passamos momentos incríveis, né, juntos? Muitas, como chama? São experiências, né, que a gente vai juntando e fazendo. E voltando a falar, né, da Cleila, então a gente se conhece bastante, principalmente dessa época, né? E aí... e eu lembro, a Cleila sempre foi muito Marta, né? Se a gente já vai entrar no esquema, a Cleila sempre foi muito Marta. Então ela está aprendendo hoje a ser Maria, ela vai explicar por quê. Eu vou passar para ela agora a palavra. Adriana, gratidão por vocês. A gente também, viu, Dri? Você tem sido uma bênção na minha vida. Eu vou passar para a Cleila, ela vai dar uma geral na história de Maria e depois a gente debate mais a respeito do assunto, tá bom, Cleila? Tá bom. Pode começar? Vai lá. Então, Maria, ela era irmã de Lázaro, né, e de Marta. E também ela era conhecida como Maria de Betânia, porque ela morava na cidadezinha chamada Betânia, que ficava a 3 quilômetros, né, de Jerusalém, e também ficava ao declive oriental do Monte das Oliveiras. Então, assim, a gente vê também que ela aparece em algumas outras passagens bíblicas, né? Em João 11, do 1 ao 5, e no mesmo capítulo, do 19 ao 39. Então, assim, ela era uma mulher muito citada por Jesus. Eu acredito por conta da adoração, da reverência que ela tinha, né, por ele. E vemos também que Jesus, ele era muito amigo, era um amigo mais chegado, né, de Lázaro, da família de Lázaro. Então, assim, eu acredito que toda vez, assim, pelos estudiosos, eles falam que toda vez que Jesus ia para Betânia ou para cidades ao redor, ele sempre se hospedava na casa de Lázaro. Então, Marta e Maria tinham muito trabalho, né? Porque normalmente parece que os estudos indicam que era, no mínimo, não era só Jesus que ia, era 15 pessoas. Tem noção do que é? No mínimo, né? Cozinhar, hospedar, imagina, eu chegar com 15 pessoas na sua casa, Lene, né? Então, assim, legal. Trabalho para uma pessoa só. Aí eu acho que Marta ficava com raiva, porque Maria, de vez ajudar ela, né, ficava aos pés do Senhor, ouvindo ele falar os ensinamentos de Jesus, né? E aí Jesus fala, né, que Maria, na verdade, escolheu a melhor parte. Não que nem a gente estava comentando na semana, não que limpar a casa ou fazer as coisas para Jesus, né? Porque provavelmente Jesus estava com fome, arrumar, organizar as coisas, não seria uma boa parte. É uma boa parte, porque faz parte também, né? A gente vai falar mais para frente da nossa adoração. Só que mas não é a melhor parte, né? A melhor parte mesmo é estar aos pés de Jesus todos os dias, sentar e falar assim: Espírito Santo, o que o Senhor tem para me ensinar nesse dia de hoje? Porque quando a gente faz isso, a gente mostra a nossa reverência a Deus, né? A gente mostra que para nós mesmos, não é para Deus, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, né? Então eu acredito que Maria, ela era uma adoradora nata, né? Saía a essência da adoração de Maria. E quando eu entrei na igreja, quando eu me tornei cristã, eu achava que a adoração era só louvar, só cantar, né? Levantar as mãos, né? Pular, sair no reteté. E a gente sabe que não é isso, né? A adoração, ela é muito mais profundo, né? É muito mais amplo essa questão da adoração. E aí a gente vê nela, ela ajudava, assim, a irmã ajudava, mas assim, ela, quando ela tinha a oportunidade de estar com o mestre, ela preferia ficar aos pés dele, ouvindo, né? E
E também a gente vê a diferença das duas, porque quando Lázaro morreu, as duas fizeram a mesma afirmação para Jesus. Só que a diferença é que nessa hora Maria estava em casa, né? Porque tinha algumas pessoas que tinham ido para a casa dela, então ela estava na casa dela. E Marta foi encontrar Jesus primeiro. Então Marta fez a mesma afirmação que Maria, né? As duas fizeram a mesma afirmação. E só que de uma maneira diferente, porque quando Maria vai ao encontro de Jesus, do Mestre, ela se joga aos pés dele. E a gente vê na palavra de Deus que ela se lança aos pés dele, chorando, e faz a mesma afirmação que Marta fez. Né? Então você vê a diferença de adoração. Eu acho que não existe o certo ou o errado. Isso, né? olha. Uhum. Existe maneiras diferentes de adorar, que nem eu tava falando com o Gustavo, eu falei assim, filho, mas aqui o Gustavo é assim, ele vai pra igreja, tá lá cantando, mas ele fica parecendo uma geladeira, sabe? Aí eu falei assim uma vez com ele, eu falei assim, filho, mas você não adora? Ele falou assim, mãe, o que é adorar pra você? Às vezes o que é adorar pra mim é diferente de adorar, né? Do que você acha que é adorar. Então não é porque eu tô lá igual você, assim, né, se descabelando, que eu não estou adorando. Eu estou adorando do meu jeito. Então, eu acredito que Deus, ele aceita a adoração de cada um, porque nós somos diferentes de Deus. Né? Isso é a graça de estar na graça de Deus. Né? Porque imagina se toda adoração fosse igual. Deus não precisava, sabe? Porque ele já tem os anjos, né? Os anjos adoram muito melhor do que a gente. E aí... o mais legal da história dela é que Jesus fala, né? Fala que essa porção jamais lhe será tirada. Porque quando ela aceita, ela quer aprender aos pés de Jesus, porque a gente sabe hoje em dia que todo conhecimento, tudo aquilo que a gente adquire, todo conhecimento, ninguém rouba da gente. As pessoas podem dinheiro, as pessoas podem roubar o que for, a nossa alegria, o que for, mas o conhecimento não tem como, é teu, né? Você pode perder tudo, mas com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, você se levanta de novo. Então ela priorizava o conhecimento, priorizava... Vou falar uma coisa até que você entrou nessa questão do conhecimento, né? Eu estava conversando com o Júnior recentemente sobre até eu coloquei ontem, né, quando eu coloquei o agradecimento pelo fone que eu ganhei, que eu não estou usando, mas eu vou usar, eu coloquei sobre isso, né, que a irmã, quando me fez a cartinha, ela colocou assim, você falando sobre o empoderamento feminino, de uma maneira que diferente do mundo. Porque o mundo tem o empoderamento como uma coisa arrogante, como uma coisa pedante, né? Tipo, não, eu sou mulher, eu posso isso, eu posso me sustentar, eu posso fazer não sei o quê. Só que a gente tem que entender que o nosso empoderamento está em conhecer as coisas e principalmente conhecer a Deus. Porque se eu conheço a Deus, eu vou conhecer o poder dele e aí eu vou ser verdadeiramente empoderada. Né? Aí eu vou reconhecer o meu lugar, tanto na sociedade, quanto na igreja, quanto na minha casa, sabe? Tem muita mulher que fala assim, ai, mas submissão, ai, que não sei o que, eu não sou capacho. Por quê? Porque ela não conhece o verdadeiro conhecimento. Sim. Se ela tivesse verdadeiro conhecimento, ela seria empoderada, ela entender que submissão não é ela baixar a cabeça, mas ela se colocar no lugar dela, da maneira correta, né, com opiniões próprias, com as coisas próprias, e mesmo assim estar junto com o esposo. A Naná ainda colocou aqui, né, o empoderamento, é saber quem você é em Deus. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, né? Isso. E o empoderamento não tem nada a ver com arrogância, que é o que o mundo hoje está pregando. Com você estar em cima de alguém. Empoderamento é você ter poder para fazer algo, é você ter capacidade de fazer algo. E é isso, a verdade nos liberta, a Adriana colocando. E é exatamente isso, né? O motivo, se eu posso dizer assim, dessas lives que eu tenho feito, é justamente isso, é levantar mulheres empoderadas, né? As mulheres empoderadas no poder de Deus, para se colocarem numa sociedade hoje, uma sociedade humanista, uma sociedade que vê as coisas deturpadas, que não enxerga a família com valores, que não enxerga as coisas como tem que ser. Então, eu creio que tem sido o nosso papel nessa live, entendeu? O empoderamento. E como você falou,
qual foi a parte de Maria? Escolheu Jesus. Ela escolheu ser empoderada, né? Vamos dizer. Ela escolheu, né? Exatamente. E é engraçado que, assim, que nem você falou da submissão, né? Na terça-feira eu tive que colocar uma palavra na tribo onde eu frequento na igreja. E eu falei exatamente sobre isso. Eu falei assim, gente, vocês têm que entender que submissão, né? A sua adoração e submissão não é o pastor lá com chicote, o seu líder com chicote, o seu marido com chicote, você errou, eles vão lá e te dão uma chicote. Não. Submissão é estar debaixo da mesma visão do seu pastor, debaixo da mesma visão do seu marido, debaixo da mesma visão do seu líder, é apoiar, é dar suporte. Né? Então, é como você falou, quando a pessoa não tem o conhecimento, né, a pessoa entende da maneira como o mundo prega, né? E a Bíblia fala, né, que a gente tem que adquirir conhecimento, porque sem o conhecimento a gente perece, a gente é levado pela manada, né? Vai com a multidão. Tem um texto, inclusive, que fala assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Num dos profetas que a gente está lendo, a gente está fazendo uma maratona bíblica aí, a mulherada da igreja, e num dos profetas fala isso: o meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente isso. Eu acho que o dia que a gente está falando de mulheres porque a live é para mulheres, mas isso serve para qualquer pessoa. Mas o dia que as mulheres entenderem que o poder que tem, através da palavra de Deus, traz esse empoderamento para elas, tomar o lugar delas na sociedade, dentro de casa, dentro da igreja, dentro da faculdade, né, que nem a gente tá, ou dentro do seu serviço. A partir do momento que elas entenderem esse poder, e que é uma coisa até que fácil, porque que nem Marta, né? Marta e Maria. Quem que estava com mais dificuldade? Quem é que estava mais cansada? Provavelmente Marta, né? Maria estava sentada ouvindo Jesus, né? E ela escolheu a melhor parte e ela estava sendo empoderada, né? Ela estava cheia de poder. É verdade. E a gente tem que entender que assim, o homem, tanto o homem quanto a mulher foi uma criação de Deus, né? E o homem é uma criação meio sem graça, né? Assim, meio sem graça. Porque, eles são muito caixinha fechada, né? Eles ou é 1, 2, 3. A gente não, a gente tem uma mente muito mais ampla, né? Então, assim, a gente tem que usar esse empoderamento para as coisas boas, não para as coisas ruins como o mundo prega. A gente tem que usar para avivar outras pessoas. Olha que legal essa live, porque essa live, mesmo na quarentena, momentos difíceis, momentos onde pessoas não sabem, estão desesperadas, essa live ajuda, porque a Bíblia fala, né, no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Esse momento aqui é o momento onde Deus derrama o óleo, Deus está derramando óleo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Esse momento é uma adoração. Quando você para uma live desta, você está adorando. Você já parou para pensar? Olha que maravilha. Então, assim, tudo que a gente faz, seja um abraço, seja ouvir uma pessoa falar, seja um bom dia, né? Porque eu aprendi a falar bom dia, graças à minha sogra. Nossa, gente, era sem noção. Seja um bom dia, seja um sorriso, né? A gente percebe que, além da gente estar sendo usada por Deus, além da gente estar sendo empoderada por Deus para poder... Porque às vezes a pessoa só precisa de um abraço, de um sorriso. A gente também está adorando a Deus, né? E é o que eu coloquei aqui, né? A gente tem que entender que tudo que a gente faz, gente, não é só louvar, não é só o momento que você está lá na igreja, mas tudo que a gente faz no nosso dia a dia é uma adoração ao Senhor. A nossa casa, a limpeza da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, fazer comida para eles, cuidar do nosso marido, trabalhar, estudar, isso é uma adoração. A gente não pode deixar isso, abandonar isso, porque daí o marido que não é cristão, né, ou alguém da família vai falar assim, nossa, o que é isso? É uma fanática? Não é você ficar 4, 8 horas orando, 8 horas dentro do seu lugar secreto com Deus e achar que está tendo... Não é isso. É você ter um momento de intimidade com Deus diariamente, sim. Não importa se é 10, 15 ali, ler a palavra, um capítulo, e durante o dia você vai ruminando aquele capítulo, né? Você tá lavando a louça, você vai louvando, lembra de um louvor, começa a cantar, né? Então tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então que a gente entenda que então é algo muito mais profundo, muito mais íntimo, né? E até você tinha falado sobre a questão de
Maria também, numa outra oportunidade, que ela derramou o óleo, né? Sobre Jesus também, como uma maneira de adoração, né? E aí a gente vai falar assim, então quer dizer que agora a gente tem que derramar óleo toda hora para adorar. Não, foi a maneira dela, né? Ela deu tudo que ela tinha. Oi? Ela deu o melhor dela, o né? O melhor que ela tinha, exatamente. Ela deu o melhor que ela tinha, algo que a gente sabe pelos estudos que valia cerca de 1 ano de trabalho, né? A pessoa tinha que trabalhar 1 ano para comprar um pote daquele, e ela foi e derramou nos pés de Jesus. Foi uma maneira dela adorar, né? Então, é exatamente isso que você falou. A adoração, ela não existe um rótulo, ela não existe como é que chama? Um manual, né? Vamos fazer o manual de adoração. Aí pega, ela abre, primeiro lugar. Não existe, não existe, né? Às vezes um sorriso para alguém que está precisando daquele sorriso, você está demonstrando adoração a Deus, né? Até a gente tá até meio que adiantando o final, né? Que a gente estava falando isso, mas eu falei, né? A verdadeira adoração é você viver Jesus aonde você estiver, né? Exatamente. O que Jesus faria nessa condição? O que Jesus faria nessa situação? Jesus faria tal coisa? Então eu estou adorando ao Senhor. Eu estou fazendo uma adoração. Se Jesus daria um prato de comida a uma pessoa necessitada naquele momento, e eu estou fazendo isso, eu estou adorando, né? Exatamente. Se Jesus, se numa hora você, né, Cleila, me ligar e precisar chorar, orar, que não sei o que lá, e eu te ouvir, e eu orar com você, e eu estou sendo Jesus naquela hora, é um momento de adoração, né? E é isso que eu acho que é importante as pessoas entenderem, o que realmente é adoração, né? É que nem você falou, momento na igreja, de louvor. Eu até arrisco dizer que o louvor, né, lá na igreja, às vezes é até mais divertido pra gente do que pra Deus, né? Não tô dizendo que não é pra Deus, mas a gente gosta, né? É uma coisa que a gente gosta de cantar, tem gente que gosta de pular, tem gente que gosta de ficar quieto. Eu acho que é uma coisa de interação, né? O louvor, a adoração, lá. Fale. Às vezes a gente tá na igreja louvando e com a cabeça em outro lugar. Então, Exato. Assim, a gente tem que falar assim, a adoração é só louvor, entende? Porque às vezes tá cantando, seus lábios estão cantando, mas a mente está longe dali. Então, a adoração é que nem, por exemplo, o nosso culto é de domingo de manhã. Aí você tá lá louvando e pensando, que hora será que eu vou pôr o macarrão no fogo? Quanto tempo será que vai levar o frango? Sabe, tipo... Isso não é adoração, né? Eu vou comer né? Isso não é adoração, caramba, né? Você tá cantando, e você pode cantar, não tem problema, isso não é um problema. O problema é que você precisa adorar. E como é a sua adoração, né? Qual tem sido a sua adoração? Jesus fala, em um texto, um pouquinho antes dele falar da oração do Pai Nosso, ele fala, entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai ter o seu momento com Deus. A maioria das vezes que eu consigo adorar, que eu consigo ser eu com Deus, eu tô sozinha. Eu tô sozinha, né? A não ser as atividades que nem a gente falou, né? As atividades com os irmãos, né? Sim. E aí você vê... Quando você faz isso, coloca em primeiro lugar a sua intimidade com Deus, você está mostrando que você é uma adoradora, né? Porque aí você fala assim, mas eu não tenho tempo. Desculpa, você tem tempo para comer, você tem tempo para ir no cinema, você tem tempo para ficar rolando, né? O Instagram, você tem tempo para fazer um monte de coisa. E vem falar que não tem tempo para Deus. Desculpa, que Deus que você serve? Porque às vezes, Lê, a gente fala assim, eu sou, o Senhor Jesus é o meu rei, é meu salvador. Tá, o quanto você conhece desse seu rei? Eu amo o Senhor Jesus. O quanto você conhece o Senhor Jesus? Né? E é nesses momentos que você tem intimidade com a palavra, porque a Bíblia fala que Jesus é a palavra. Né? Então, quando você tem intimidade com Jesus, é a mesma coisa como se ele estivesse presente ali, você sentado aos pés dele, ouvindo os ensinamentos dele. Né? O quanto você valoriza esse momento, porque assim, ser cristão vamos supor, numa célula, ou numa tribo, ou na igreja, nos cultos, simplesmente isso, sabe, é muito superficial, muito raso, né?
A gente precisa. Jesus, ele também fala assim, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E aí Jesus fala assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E é nesse cantinho secreto, é nesse lugar secreto, é no jardim, no seu jardim do Éden que você cria, que é a intimidade que você tem com Deus. E aí você mostra que você valoriza, que você coloca ele em primeiro lugar. E é engraçado que eu aprendi, acho que foi com a sua mãe ou com o seu pai, não lembro agora. Qual dos dois eu aprendi? Que eu falava assim, mas eu tenho dificuldade, né, de ter o meu tempo com Deus. Aí um deles falou assim, tenha de manhã. Aí eu falei assim, mas de manhã não tem como ter de manhã, porque tenho tanta coisa para fazer. E aí eles falaram assim, não, mas você vai ver como vai render o seu dia. E é verdade, o dia que eu não consigo ter o meu tempo de qualidade com Deus de manhã, o meu dia não rende, o dia voa. E quando eu tenho, nossa, eu tô nutrida da palavra, né? E meu dia rende. O Bruno até fala, cara, nossa, não tá passando o dia, mas porque o dia tá rendendo. E eu acho também, isso é uma coisa pessoal, né? Eu já falei sobre isso também, né? A maioria das pessoas, por exemplo, preferem de manhã. Eu, por exemplo, para mim o melhor período é à tarde, porque é o momento que eu estou, que normalmente, né, tirando o fato quarentena, que normalmente eu estou sozinha em casa. Então eu posso ter o meu tempo com Deus sozinha, tipo, ninguém vai me atrapalhar, e eu rendo mais. E isso é pessoal, né? A questão de tempo com Deus... Não tem o certo e errado. Não tem o certo e errado. Cada um tem o seu momento e sabe. Mas o problema o errado falar assim, não tenho tempo para Deus. Exato. Aí você fala assim, cristão, né? Por que ser cristão se não tem tempo para o seu Deus, né? Não, e engraçado é que essa quarentena veio mostrar pra gente que a gente tem tempo, né? Porque mesmo a gente ficando em casa, a gente tem um monte de coisa para fazer, tem gente que reclama que tá ocioso, que tá isso. Gente, vai ler então a Bíblia, sabe? Vai orar. Ai, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Então vai ler um livro que te traga alguma coisa, que te nutre de algum jeito. Ah, eu não sei que livro ler. Pergunta para alguém, pergunta para uma amiga, pergunta para o líder de célula, ou, né, no seu caso lá da tribo. Pergunta, pede informação. Até a Naná tá falando aqui, né? Não é o lugar exatamente, concordo. Eu conhecia, há muitos anos atrás, tinha um rapazinho que se converteu na igreja, que eu não lembro do nome dele, eu só lembro que a gente chamava ele de Christian, mas eu não lembro o nome dele, porque ele se apresentou com o nome, e a Denise entendeu Christian e apresentou para ele como Christian para todo mundo, e depois a gente demorou para saber que o nome dele era outro. Mas eu não lembro o nome dele. E ele era muito perseguido em casa. E eu lembro que ele falava que ele tinha que entrar no banheiro para ler a Bíblia e orar, sabe? Quem é aqui, de nós que estamos aqui nessa reunião, precisa desse nível, entendeu? Não tem essa oportunidade. Ele falou que ele tinha que entrar no banheiro, levar a Bíblia escondida, porque se a mãe visse ele entrar no banheiro com a Bíblia, ela já xingava ele. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo quando eu me tornei cristã, né? Porque eu lembro, você falou. Quando eu conheci Jesus na congregação. E aí, aí meu pai falou assim, se você... E minha família era católica roxa. Se você for para a igreja, você vai apanhar. Eu ia para a igreja, voltava, apanhava. Meu pai tomava minha Bíblia, meu véu, né? Porque lá tinha um véu. Mas eu orava, eu falava assim, Deus, não deixa ele queimar, porque ele falava que ia queimar a Bíblia, porque esse Deus não existia. Gente, eu sofri uma perseguição que, olha só, Jesus. E quantos não sofrem, né, Cleila? E nós aqui, eu duvido que a gente que está aqui nessa live, aqui nesse momento, sofre esse tipo de perseguição e esse tipo de como chama? De poda, sabe? Então, poxa, se eu tenho essa liberdade, se eu tenho essa disposição, o que eu estou fazendo com ela? Sabe? Aí você fala, eu não tenho tempo, mas fala pra mim, eu converso com algumas pessoas, elas estão atualizadas até com os números de quantos mortos de Covid em cada cidade, em quantos não sei o que lá. Como que sabe tudo isso e não sabe quantos discípulos Jesus tinha, por exemplo? Desliga a televisão, meu filho. Desliga a televisão para ler a Bíblia, sabe? Isso enche mais do que a gente ficar falando do que não deve, sabe? Vai procurar coisa. Agora, a maioria dos pastores, dos líderes, né? Tem o Jesus Pop, tem um monte de coisa e tal, fazendo lives, fazendo coisa. Gente, vai atrás, vai ver vídeo, vai se nutrir, né? Se alimentar. Verdade. Porque e quando
Fala, pode falar. E assim, quando a gente despreza, porque assim, é que nem você falou, né? Às vezes a pessoa não valoriza. Por quê? Porque foi de graça, né? A salvação foi de graça, o estar nas regiões celestiais foi de graça, e a gente não valoriza. E acho que em Apocalipse fala que não desprezei, não, em Apocalipse não, em Timóteo. Acho que Timóteo 3 fala assim, não desprezeis as pequenas coisas. Não desprezais o dom que Deus te deu. Então, assim, a gente vê que quando, né, as pessoas da Bíblia que desprezaram aquilo que Deus deu para elas, Deus tirou, né? Então, assim, é complicado. Uhum. São várias, tem vários exemplos desse, vários. E uma coisa também, e voltando a falar sobre o trabalho, que eu acho que é legal também a gente abordar, porque até falei para você, eu falei assim, que as pessoas às vezes acabam colocando a Marta como sendo uma workaholic, ou então sendo aqui, que faz os afazeres de casa e não cuida de Jesus. Se a gente for observar, Marta estava trabalhando para Jesus, como você falou, né? Vamos contemporarizar, assim, sei lá, passar o tempo de hoje. É como se Marta estivesse na igreja varrendo, sabe, varrendo, pondo as cadeiras no lugar, limpando as cadeiras, não sei o que lá, blá, blá, e Jesus falando, e Maria sentada lá e ouvindo Jesus, e Marta, como chama? E Marta fazendo as coisas, lavando o banheiro da igreja. Será que é pecado isso? Não. Pelo contrário, isso também é adoração? É adoração, mas na hora certa. Na hora certa. Aquela hora Jesus estava falando. Então, enquanto Jesus está falando, eu sento e escuto, né? É errado eu trabalhar para Jesus? Eu lembro de gente, Cleila, que tipo assim, que não tinha paciência de sentar para ouvir um culto. Todo culto tinha que fazer alguma coisa, todo culto... Não, querido, peraí. Vamos sentar, vamos ouvir um culto, vamos ouvir uma palavra, porque isso é ser Marta, né? Você né? Vou ficar conversando no culto. Aí é pior. Gente, é pior. Aí não é a Marta, né? Aí são os fariseus. Mas você mesmo também sempre foi uma pessoa super ativa, né? Na igreja você sempre trabalhava, sempre fazia, sempre não sei o que lá, blá, blá, até fora da igreja, né? Fazia isso, e vou arrecadar isso, e vamos fazer não sei o que lá. E você mesmo falou que você não tinha tempo para parar nos pés de Jesus, né? Você de Marta virou Maria, né? E agora tem 2 anos e meio que eu parei de fazer tudo, né? Na igreja, tudo. Aí agora, meus líderes estão assim, Cleila, não despreze o dom que Deus te deu, né? E aí eu tenho colocado umas palavras, e aí ele falou assim, não despreze o dom que Deus te deu. E aí Deus está me chamando de volta, fala, volta ativa, volta a fazer as coisas. E eu creio que tudo tem um tempo por Deus, né? Pra gente... Acredito que esses 2 anos e meio, quase 3 anos, que eu fiquei parada de tudo, não fazia nada mesmo. Sentava no banco e falei assim, não, preciso receber, eu preciso olhar o evangelho com uma outra visão, como Paulo fez, né? Ele ficou em Tarsus por 3 anos para olhar a Torá de uma outra visão, né? Porque ele perseguia a igreja, ele olhava a Torá uma certa visão. Aí ele tinha que olhar a Torá com a visão de Cristo. E aí eu falei assim, não, trocar a lente, né? Trocar a lente. E aí, agora que eu tô começando a voltar, sabe, para os trabalhos da igreja, ajudar, fazer as coisas. Então, é que nem eu falei, hoje eu me identifico muito com Maria, porque eu consigo hoje eu amadureci muito, né? Então, hoje eu consigo adorar e ser Marta. Ser Maria e ser Marta ao mesmo tempo, entendeu? Equilibradamente. Equilibradamente. Porque eu acho que a base da vida do cristão é equilíbrio, em todos os sentidos, entendeu? Aquele cristão também fanático, que só fala de Jesus. Aí você vai falar pra ele, como é que tá? Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te livre. Calma, gente, peraí, não é assim, sabe? Você pode conversar a respeito de outros assuntos, você pode falar de outras coisas, você pode abrir a sua mente para entender outras coisas, porém, você tem que ter equilíbrio com o seu filtro, sempre tem que ser a palavra de Deus, né? Você tem que filtrar as coisas com a palavra de Deus. E é difícil isso, né? Eu acho que chega a ser uma maturidade, eu acho, que a gente adquire, né? Com o tempo, você vai aprendendo. E uma coisa importante que você falou, né? Você falou, fiquei 2 anos e meio lá sentada, tal.
tem muito a ver, por exemplo, isso que você está falando agora, com a live da semana passada, do Thalita Cume, né? E tem também umas Thalitas que estão mortas e precisa levantar, né? Tem as Marias e tem as Thalitas. Então, agora talvez seja seu momento, né? Thalita Cume, Thalita levanta e vai trabalhar, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tem a hora da Maria, a hora da Marta, a hora de você levantar, que nem a Thalita, e assim... E sermos sábia, né? E sermos sábias, exatamente. O que é sabedoria, né? Meu pai sempre falou isso, acho que você sabe, e o pessoal da nossa igreja sabe, porque ele sempre falou. Sabedoria é você saber usar o conhecimento adquirido. Não adianta nada eu me inchar, virar um cabeção de tanto conhecimento, vou ler a Bíblia toda em um mês. Vai resolver alguma coisa? Não. Se eu não souber aplicar, eu não vou ter sabedoria, né? Eu canso de usar de exemplo, por exemplo, o Jô Soares, né? Ele é um cara que conhece a Bíblia, acho que mais do que muito pastor, né? E só que o que a Bíblia é aplicada na vida dele? Nada. Ele tem o conhecimento da Bíblia, mas ele não tem fé na Bíblia. E isso faz muita diferença. A letra mata, né? Só Exatamente, exatamente. Então, o que eu conhecer hoje, eu tenho que pôr em prática. Eu tenho que praticar, né? Para que isso se torne sabedoria para mim. Ai, mas exatamente. O que eu vou fazer em determinada situação? Ora, caramba! Ora, leia a Bíblia. O Senhor vai responder. É ou não é, Cleila? E Lê, uma coisa que você falou de filtrar, né? Que a gente tem que aprender a filtrar as coisas. Exato. Só que a gente vai conseguir filtrar as coisas quando a gente tiver intimidade com a palavra, quando a gente conhecer a palavra. Com certeza, com certeza. Porque você consegue filtrar uma mensagem, por exemplo, de uma outra pessoa, se você não tem o conhecimento da palavra, você não consegue filtrar. Eu não consigo filtrar, vamos supor, a sua mensagem com a mensagem da Adriana, ouvindo a mensagem da pastora Luciana, por exemplo. Eu tenho que ter a palavra de Deus, entendeu? Isso é também. E você está falando uma coisa, e me veio à mente agora, né? Porque quando eu falei, para muita gente, quando eu falei que eu ia fazer uma ciência social, né? Que no caso que é o serviço social, é uma ciência social aonde trata muito a questão de filosofia, sociologia, essas coisas tal, que é a parte humanista, vamos dizer, da nossa sociedade hoje. Aí fala sobre marxismo, sobre não sei o quê. Aí um monte de gente veio, ai, mas cuidado com a sua cabeça, e não sei o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu consigo aprender sobre Marx e entender. Eu vi um pastor falando uma vez, que ele leu um livro. É que muita gente, talvez, da parte assim de que não tem questão de sociologia, talvez não conheça, mas tem um cara muito famoso na filosofia chamado Nietzsche. E ele era um cara muito radical com muita coisa e tal, e ele escreveu um livro chamado Deus está morto. Eu não sei se é uma pergunta, Deus está morto, ou se é uma afirmação, Deus está morto, mas ele escreveu esse livro. E esse pastor falou que ele leu com os olhos de pastor. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, eu li com os olhos de pastor. Eu entendi que Nietzsche, na verdade, e Nietzsche sempre se declarou ateu. Nietzsche, na verdade, naquele livro, ele estava pedindo socorro. Tipo assim, alguém, por favor, me explique o que é Deus. Ou seja, se eu conseguir, como chama, olhar com a visão, né, com a lente da palavra de Deus, eu vou entender, às vezes, o que a pessoa quis dizer através daquilo que ela falou e que as outras pessoas interpretam de maneira errada, né? Exatamente. Então, a gente precisa... Oi? É filtrar, você soube filtrar em cima da palavra de Deus, porque você conhece a palavra de Deus, a questão da filosofia. Exatamente. Então, vai mexer com a minha cabeça? Pode ser que mexa, mas eu tenho a palavra, eu tenho o conhecimento, então eu tenho que ver, peraí, deixa eu ver o que é isso, o que é aquilo, sabe? E colocar as coisas no mesmo ambiente, na mesma mente, no caso, né? Sem pirar. Porque quanta gente já não viu que pirou quando fazia seminário,
para ser pastor ou para ser padre, eu tinha um professor de história e filosofia e blá, 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 tudo isso, no ensino médio, ele era um cara pirado na batatinha, pirado, assim, ele sabe daqueles caras que falavam, tá? E naquela época era mais difícil ainda de pregar como se prega hoje, né? Aí ele falava, ele era ateu, tudo tal, e ele falava, ele fez seminário para ser padre e se tornou ateu por causa do seminário. Ou seja, ele conhecia a palavra e se tornou ateu. Então, conhecer a palavra, por conhecer, não resolve nada. O que modifica isso é a fé e a aplicação, né? Exatamente. Eu falo que a palavra e a oração, elas são as armas mais poderosas que a gente tem no reino espiritual. Existem outras armas? Existe. Mas é igual aqui no mundo natural. No mundo natural tem a 38, tem a bomba, tem a... Né? Eu falo que é a bomba e a oração é uma arma muito poderosa também. Verdade. E a gente tem que ter sabedoria para saber quando usar qual. Né? Aí eu pego e falo assim, aí, tipo, o ladrão tá aqui na minha frente, aí eu faço o quê? Tá com uma granada, eu morro junto. Né? Eu tenho que saber exatamente que arma usar nessa hora. Então, e como que eu vou saber? Conhecendo, né? Então, achei muito, assim, edificante a gente aprender sobre tudo isso. Primeiro, pra gente nunca extremos favorece alguma coisa, o equilíbrio sempre é melhor. Para mim, extremo é só contra o pecado, né? Pecado realmente tem que ser o extremo, né? Mas fora isso, a questão do equilíbrio, né? E aprendermos mais com Maria, né? A ouvirmos Jesus, a sermos, como chama? Ter sede de Jesus, né? Adorar Jesus da maneira correta. Eu acho que é essa a nossa função hoje, dentro da igreja, fora da igreja, dentro da faculdade, dentro de casa. É a nossa função como mulher, né? Quantas Marias nós temos aqui, né? Então nós precisamos levar isso em conta. Eu queria agora, Cleila, que você falasse um pouquinho também do seu ramo de atividade, falasse um pouquinho do seu canal, se você quiser, e aí finalizasse com uma oração pra gente. Nós temos 3 minutos. Tá bom. Então, gente, eu tenho um canal no YouTube de receitas saudáveis, alimentação saudável, né? Hoje eu faço faculdade de nutrição, trabalhei muitos anos com gastronomia, vocês me conhecem, né? E aí eu resolvi montar um canal de alimentação saudável, porque tem muita gente que tá perdida, né, nessa situação. Da mesma forma que a gente tem que se nutrir uma alimentação saudável espiritual, a gente também tem que cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. Equilíbrio. E eu tô... Equilíbrio. Eu tenho meu Instagram, tanto profissional quanto pessoal também. Faço as marmitas congeladas, né, para pessoas que não têm tempo para poder cozinhar e para os seus filhos. Então eu tenho um cliente que é criança, adulto, só atendo o marido da pessoa, por exemplo. Faço a parte da confeitaria sem açúcar, né, sem essas coisas lactose. E é isso, gente. E assim, me siga lá no canal, Receitas Low Carbs com Cleila Valde. E agora eu vou para a oração, né? Que eu acho que é o mais importante. E deixa eu falar, Cleila, quando eu tiver gravado, eu espero que eu consiga gravar, se Deus quiser vai gravar, aí nos comentários você coloca lá todas as suas redes para o pessoal que quiser te seguir, tá bom? Tá bom, legal. Pode orar? Vamos orar. Senhor, queremos, Senhor, agora entrar diante do Teu trono, Senhor, o trono da graça, Senhor, onde nós encontramos ajuda e misericórdia, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem anjos, Senhor, para te dar a verdadeira adoração, verdadeiro louvor, ó Pai. Mas o Senhor nos criou, Senhor, para ter intimidade conosco, não somente adoração e louvor, mas ter uma intimidade, Pai, mais profunda, Senhor, conosco. Que nós possamos, Senhor, diariamente, Senhor, basta cada dia o seu mal, diariamente, que nós possamos adorar o Senhor através das nossas atitudes, através da nossa fala, através do nosso comportamento, das nossas ações. Ô Senhor, nos ajuda, nos ensina, que nós possamos valorizar, Senhor, em primeiro lugar o Teu reino, as grandezas de Deus, para depois, Senhor, valorizar, Senhor, as coisas terrenas, porque
porque sabemos, Senhor, que o nosso lugar não é aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida, Senhor, da natureza, Senhor, da erva, Senhor, da flor que nasce no campo e depois é queimada. Oh, Senhor, e nós somos filhos, somos os Teus filhos, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, a ter a verdadeira adoração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, sempre, todos os dias da nossa vida, colocar o Senhor em primeiro lugar, escolher a melhor parte, Senhor, e que a boa parte, Senhor, nós possamos fazer, Senhor, com zelo, com excelência, que tudo que o Senhor colocar na nossa mão, Senhor, nós possamos, Senhor, executar com excelência, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Amém, Nos Jesus. ajude para conhecer a Tua palavra, para que nós possamos saber filtrar, Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus a cada dia nas nossas vidas, nos guiando por esse caminho, nos ensinando aquilo que Jesus deixou ensinado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meninas. Eu vou desligar, vou deixar gravadinho lá. Todo mundo se vê. Obrigado, viu, Cleila? Beijo pra Imagina. você. Deus te abençoe. Amém.